Concorda, pai? Estamos começando. Les enfants. Um pouquinho disso. O livro é escrito para você ficar com muita dúvida sobre a recorrência. Esse Gregor Samsa. Então, pessoal, vamos lá? Eu queria perguntar para vocês se vocês estão gostando da história. A história está clara? Acho que está bem claro, né? Não é isso? Vai lá dentro, fica mais claro. Está ficando claro. Então, quando nós deixamos aqui, fomos tomar café, o que havia acontecido aqui na nossa ausência é que o Gregers resolveu contar para o Raim Yalmar, que é o seu amigo de infância, a verdade sobre a situação em que ele está. Ou seja, a verdade é assim, de acordo com Gregers, a verdade é que a Gina havia sido amante do pai dele, Gregers, e como não seria sido o único caso, e quando ele resolveu livrar-se da Gina, porque cansou dela, ele resolveu arrumar esse casamento com esse fotógrafo. Para não deixar a moça mal, ele financiou a instalação lá da loja de fotografia, né, do ateliê de fotografia, e essa instalação então foi financiada por ele, velho, e que o pai dele, o pai do Gregers, né, o velho João, e que além disso o João Gregers havia mais ou menos deixado o seu sócio levar toda a culpa no episódio em que ele acabou preso. Não é? Para compensar um pouco essa culpa, ele estaria pagando ao velho um dinheiro todo mês a título de remunerar o seu trabalho de copista. Embora ele estivesse talvez pagando mais do que devia. E é essa a realidade que pretende esse Gregers contar para o Yalman. Os dois saíram para que houvesse essa conversa finalmente. Não é? Então, o quarto, as coisas agora vão adquirir um ritmo muito diferente. Então, por favor, filho. A ação se passa ao início da noite no ateliê de fotografia dos Ectels. Gina despede de meu cliente e desce as escadas para ganhar a rua. E a Alma Ectel ainda não havia voltado desde a hora do almoço. E passaram a tarde fora, né? Ele e o Gregor. O jantar dele estava espiando. Ele disse impaciente: "Ó, se ele pudesse vir de uma vez, estou achando tudo tão esquisito." O fotógrafo finalmente chega. Com um grito: "Aqui está ele." Está errado, não. Aqui está ele, isso mesmo, está errado. E a Alma entra pela porta do saguão, correndo para ele: "Papai, como nós te esperamos? Se tu soubesses." Olhando: "Demorasse tanto tempo fora, então." Sem olhá-la: "Demorei um pouco, sim." Tira o casaco, Gina quer vir para ajudá-lo. Eles afastam. "Jantar-se com o velho?" Pendurando o casaco: "Não." Dirigimos para a cozinha. Neste caso, vou te servir o jantar. "Não, deixe disso. Não comerei agora." Aproximamos. "Não está se sentindo bem, papai?" "Bem? Não estou muito mal." Demos um passeio cansador, Gregers e eu. Mas voltou esse Yalman, voltou espiritíssimo, né? Todos os países frios, com exceção da França, todo mundo janta cedo. Nos Estados Unidos, a coisa mais comum do mundo é jantar às 5 da tarde, que é uma coisa assim horripilante para o padrão brasileiro, né? Mas lá, jantar às 5 horas da tarde. Na França, não. Na França, janta à tarde. Mas nesses países frios... Uma exceção total é a Espanha. Mas é que a Espanha não é frio, né? A Espanha é um país quente, ao contrário, né? Na Espanha vai se comer às 11 da noite. Mas o senhor sabe, o mais interessante é que em agosto, na Itália, na França, até na Alemanha, o calor fica tão insuportável, ainda mais no vale, onde tem montanhas, que o sol não aguenta. Na Itália fecha as cidades inteiras. É verdade, né?
Bom, é verdade que então na noitinha já devia estar em casa há muito tempo. O marido não está e volta com muito mal, né? Da conversa com o Gregas. E Alma está agressivo. Diz que não porá mais os pés no sótão. Quando Hedwig cobre-lhe sua festa de aniversário no dia seguinte, ele desconversa. Mas papai, tu me prometesse que amanhã ia haver festa. É verdade. Pois bem, será a partir de depois da manhã. Esse maldito pato tem vontade de torcer o pescoço. Agora o Yalma diz para a menina que o pato dela, né? Ele quer matar o pato. Ele está com raiva do pato por quê? Porque o pato significa, o pato veio do velho verbo, não é? O pato tem origem no verbo, foi o velho quem caçava o pato. Mas é claro que lendo simbolicamente esse trecho, ele tem raiva do pato porque o pato é o segredo. Não é? Simbolicamente ele é o segredo, embora ele seja, também haja uma razão para ter raiva do pato, porque ele veio lá do verbo. Dando um bilhete. Do pato selvagem. Não se viu semelhante coisa? Sacudindo. Ora essa, papai, é o meu pato. É exatamente por isso que me abstenho. Não me animo a estrangulá-lo. Não me animo por tua causa, Hedwig. Mas sinto perfeitamente que eu devia proceder de outra forma. Eu não deveria tolerar sobre o meu teto um ser qualquer vindo daquelas mãos. Olha que coisa horrível isso. Um ser qualquer vindo daquelas mãos. Então vocês que são muito espertos já desconfiaram que tem mais coisa aqui do que a aparência, né? Muito bem, tá, vamos lá. Mas tu sabes bem que foi aquele idiota do Pepsi que deu o pato ao avô, medindo a sola a É a sala aqui, a sala, tem mais um errinho ali, a sala. Acerto Medir a sala a passos é andar de um lado para o outro, assim. Como quem quer medir o tamanho da sala, tentando contar por passadas quantos metros tem. certos direitos, como chamarei? Certos direitos que chamarei os direitos do ideal. Há certas obrigações das quais o homem não pode fugir sem diminuir a própria alma. Pronto, e aqui agora tem uma maravilhosa conversinha kantiana que estava faltando para a gente descobrir quem é que estava por trás desse Gregas, não é? Então essa conversinha aí de direitos do ideal é uma conversinha do Kant. Kant achava o seguinte, achava que os problemas morais não podem ser resolvidos pela experiência humana, porque a experiência humana é muito enganadora, por exemplo. Você não pode achar que os problemas morais se resolvem pelo fato de que seja o agradável ou prazeroso contra o desagradável ou desprazeroso que possa resolver os problemas de ética humana. É preciso, porque algumas sensações agradáveis são imorais e algumas sensações desagradáveis são morais. Logo, Kant achava que deveria haver uma mediação externa para o problema moral, que é uma mediação a priori, em termos kantianos, olha assim. E essa mediação externa a priori, que Kant estabelece, é mais ou menos o foco central da sua própria filosofia. E Kant, então, cria a ideia de que assuntos morais, por terem necessariamente que ser mediados externamente, são assuntos imperativos. E aí cria Kant a ideia do imperativo categórico e a ideia do imperativo hipotético. E qual é a diferença dessas duas coisas? O imperativo hipotético é uma ordem que você tem que atender, mas ela é condicionada a uma outra coisa. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, vírgula, não coma mais massa todo dia. Entenderam que é um imperativo hipotético? Se você quer emagrecer, não coma massa. Então não é uma ordem no sentido absoluto da palavra, porque ela só vale para quem quer emagrecer. Isso é um imperativo hipotético, segundo Kant, a filosofia de Kant. No entanto, há outras ordens que são absolutas, como, por exemplo, seja honesto, não diga mentira. Essas não podem ser condicionadas de modo nenhum. Por esse critério kantiano de que há ordens que não são condicionais, que são os tais imperativos categóricos, os imperativos categóricos são aqueles que se opõem aos imperativos hipotéticos de Kant. Então, esses imperativos categóricos são aqueles que não podem ser desrespeitados. Então, por essa ordem, por essa regra, não é? Uma das suas consequências é que você, por exemplo, não pode mentir nem mesmo para o ladrão que quer saber onde é que você guardou o dinheiro. Entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Quer dizer, de acordo com a filosofia de Kant, sob o império do imperativo categórico, ou seja, aquele que não é condicional, não roubarás. Para Kant, os 10 mandamentos são imperativos categóricos.
o sujeito que leva isso a sério desse jeito, como, por exemplo, o Gregers, não é? Porque vocês já viram que o Gregers é kantiano. Sabemos se provar que ele é kantiano quando você pega as referências com quais ele lida na sua maneira de argumentar. Não é ele que botou na cabeça do Hjalmar essa ideia de direitos do ideal. O que são os direitos do ideal? É o imperativo categórico de Kant. Então é assim, não matarás, então você se recusa à guerra. Porque está escrito lá que é não matar, e não matar é absoluto. Portanto, se vem uma pessoa matar os seus filhos todos, a sua mulher, seu pai, a sua mãe, todos juntos, você não faz nada. Olha, obedecer uma regra dessa nesse grau de subserviência é uma monstruosidade de um tamanho indescritível. Mas é mais ou menos isso que gera a filosofia de Kant, como consequência dela própria. Né? Então você não pode mentir para o ladrão, quer saber onde é que você escondeu o dinheiro, tem que contar para ele. E você não pode mentir, porque o não mentirás é uma espécie de imperativo categórico. A expressão é essa mesmo, imperativo categórico. Pois agora nós percebemos que toda a filosofia por trás do Gregers é uma filosofia kantiana. A ideia de que tem que revelar as coisas independente do que elas possam significar, entendeu? Independentemente das suas consequências, ou seja, é preciso revelar a verdade a todo custo. Essa é uma aplicação do imperativo categórico de Kant. Que eu acho que Kant não foi tão longe assim. Porque Kant reservou os imperativos categóricos para determinados pontos. Agora, não mentirás, seguramente estava entre os imperativos categóricos de Kant. Então sabemos agora de onde é que veio a filosofia do Gregers. Ele é kantiano. Muito bem, continuando. Caminhando atrás dele. Mas pensa, papai, o pobre pato selvagem. Hjalmar pede para a filha dar esse passeio diário. Ela concorda com a condição de seu pai não fazer mal ao pato na sua ausência. Depois que a menina sai, Hjalmar diz à mulher que a partir do dia seguinte iriam conferir as entradas de dinheiro da casa. Era a Júlia que administrava a casa, enquanto Hjalmar trabalhava como fotógrafo e se dedicava à invenção. Parece-me que o dinheiro dura mais tempo nas suas mãos. Por que ela está perguntando isso? Porque ele está desconfiado de que o velho está financiando a família dele, sem que ele saiba que quem recebe o dinheiro é a Gina. Ele fica cuidando lá das fotografias e da invenção. Ele não participa da gestão econômica da casa. Quem faz isso é a mulher. Então agora ele quer saber que dinheiro está entrando aqui. Quer saber se é o velho que está pagando mesmo, porque ele está com seu orgulho ferido, porque o outro foi dizer que toda a vida dele é uma farsa. Tudo isso é uma invenção do velho Verle para produzir lá uma compensação pelos acontecimentos anteriores. Em seguida, faz insinuações sobre a remuneração do pai dele na casa dos velhos. E ela quer saber quanto seu pai realmente ganha. Daria tanto, ele recebe mais ou menos o que nós gastamos com ele. E além disso, um pouco de dinheiro que ele guarda. Ele não guarda ele mesmo, quem guarda é ela, né? Uma espécie de economia que ela faz para o velho. O que gastamos com ele? E tu não me disseste nada antes. Eu não podia te dizer isso. Tu tinhas um prazer tão grande em acreditar que eras tu que sustentabas ele. E quem o sustenta é o Sr. Velho. O Sr. Velho tem bastante com o quê? Pronto, começou a ruir o castelo, né, aí da família Ekdal. O tom da acusação cresce e Hjalmar pergunta diretamente. É verdade? É possível que tivesse havido alguma coisa entre ti e velho na época em que servias na casa? Ela reage. Não é verdade. Não foi dessa vez. Que o Sr. Velho me procurava, isso é verdade. E Madame acreditou numa porção de coisas. Esse acreditou devia ser com minúscula, né? Madame é o nome da mãe do Hjalmar, do Gregers, né? O nome da patroa. Ela então fez uma barafunda tremenda, uma algazarra dos demônios. Puxou os cabelos, me deu pancada e aí está. Depois disso, tive que sair. Quer dizer que a mãe do Gregers havia descoberto o caso da empregada com o marido, né? E foi lá e bateu na empregada. Foi então depois? Sim. Eu então voltei lá para casa, como tu sabes. A mãe não estava tão bem como tu pensavas, então. Ela me contou isso e mais aquilo. Nessa época, o Sr. Velho já estava viúvo com eles. Então, vejamos. Enfim, melhor que tu saibas. Ele não sossegou enquanto eu conseguir tudo o que queria. Ou seja, ela acabou de admitir que depois que ela admite só que depois que a dona da casa tinha morrido, ela tinha tido um caso com o velho, não é? Por razões de necessidade. É isso que ela está dizendo para o marido. Com meus mãos. E é essa a mãe da minha filha. Como tu pudesse esconder uma coisa dessas?
Sim, não foi direito da minha parte. Eu deveria ter contado isso faz muito tempo. Deveria me ter dito logo. Pelo menos eu ficava sabendo quem eras. Tu te terias casado comigo assim mesmo? Como pode supor isso? Aí está porque não me animei a dizer nada. Eu tinha tanto amor por ti, tu bem sabes. E além disso, eu não podia fazer a minha própria desgraça. Caminhando pelo quarto. E é essa a mãe da minha pequena Hedwig. E saber que tudo que me cerca dá um pontapé numa cadeira. Todo o meu lar eu o devo a esse homem. Ó, que belo escultor esse senhor velho. Estás arrependido dos 14 ou 15 anos que vivemos juntos? Pôs-se em frente a ela. Dizem, não gemesse todos os dias, todos os minutos, sobre essa trama de mentiras que crescesse em torno de mim como uma aranha? Responde, não viveste sempre torturada de remorsos e de angústias? Ah, meu querido Hector, francamente, eu tive bastante que fazer só de pensar na casa e na vida de todos os dias. Gina pede a ele que repita o que teria sido a vida dele sem uma mulher como ela, e o desafia. É que te metias por quanto mau caminho havia no tempo em que me encontraste. Não pode negar isso. A altura nós temos sobre o jovem, sobre o Hjalmar, né, uma certa impressão já possível. Ele é um sujeito meio perdido, assim. E de alguma maneira esse casamento, seja lá feito com que grau de falsidade, né, com que grau de conveniência para outros, foi uma maneira de dar a esse Hjalmar uma existência mais ou menos estável. Isso é preciso também considerar, é isso que ela está dizendo para ele. Está direito, está bem, não digo que não. Não vou mexer nisso tudo agora. Te tornaste um homem tão bom assim que tiveste uma casa e família. Era tão agradável e tão sossegado em casa agora. E além disso, eu e Hedwig íamos poder dentro de pouco tempo nos comprar uns vestidos e umas coisas boas. Chafurdada da mentira, sim. Oh, e logo agora vi esse horrível sujeito de meter nariz aqui. É o Gregers, né? Eu também me sentia bem no meu lar, e não era mais do que uma ilusão. De onde me virá agora a força de que preciso para trazer a minha descoberta para o terreno das realidades? Ele será talvez comigo, e nesse caso, Gina, será o teu passado quem é terá morto. Presta a chorar. Como podes falar assim, então? Eu que toda a minha vida só quis o teu bem. Sim, eu pergunto. O que será feito agora dos sonhos concebidos pelo pai de família? Quando eu estava ali, deitado no sofá, pensando na descoberta, eu vi que tinha um pressentimento de que ela absorveria as minhas últimas forças. Sentia que o dia em que a patente de invenção me fosse entregue, esse dia seria também o da despedida. E o meu sonho era que tu vivesse depois de mim, na avançança, que se honrasse em ti a viúva do doutor falecido. Chega Gregas e pergunta ao amigo de infância se ainda não está feito. E Ava diz que está feito e que havia vivido a hora mais amarga da sua vida. Agora vem o Gregas e olha, você falou para ela, já abriu o jogo, já foi cobrar dela. Fica, você não acha que tem alguma coisa errada com esse Gregas, com toda a sinceridade, assim? Né? Não tem alguma coisa errada com esse Gregas, né? Não é possível. Tá. Vamos lá, continuamos. Mas também é mais pura, não é? Enfim, por agora está acabado. Deus lhe perdoe, senhor velho. Com profundo assombro. Não compreendo isso. Por que é que não compreendes? Essa grande liquidação devia servir de ponto de partida para uma nova existência, para uma vida, para uma comunhão baseada na verdade, libertada totalmente da mentira. Opa, então é isso que o Gregas achou que ia acontecer? Ele está dizendo assim, puxa, mas eu falei isso tudo, eu fiz esse trabalho de puxar o pato lá debaixo da água, que era justamente para vocês começarem certo agora. Eu sei perfeitamente. Eu estava tão intimamente persuadido de que a minha entrada, uma luz de transfiguração iluminando o esposo e a esposa me deslumbraria. E eis que diante de mim tudo está taciturno, sombrio, triste. Deu tudo errado, né? Por enquanto, né? Pode dar pior ainda. Se dar errado, pode ficar pior, né? Bem. Tira a pantalha da lâmpada. A pantalha é a parte do abajur que faz o abajur, né? Que abate a luz, ou seja, é a parte do abajur que você põe em torno de cima da lâmpada, né? Aquela parte que você remove e tal. Isso é a pantalha. Ou seja, a Gina tira a pantalha da lâmpada, aumentou a quantidade de luz, né? A senhora não me quer compreender, senhora Hector. Mas tu, Hjalmar, essa grande liquidação deveria ter iniciado em pontos de vista mais elevados. Sim, naturalmente. Isto é, o Hjalmar não está muito elevado, não, o que parece. Tá? Muito bem. Porque nada no mundo pode ser comparado à alegria de perdoar a pecadora e de a elevar até a si próprio pelo amor. Então, pessoal, sinceramente, não parece o diabo falando, imitando aqui o santo?
cá entre nós, toda sinceridade, assim, não parece um sujeito hipócrita, não parece o Tartufo falando, os que estiveram ainda a última vez, né? Não parece o Tartufo. Muito bem, continuamos. Crees que um homem possa digerir tão facilmente do cálice amargo que acaba de engolir? Um homem comum não, mas um homem como tu. Meu Deus, sim, eu sei, mas tu me deves estimular, Gregers. É preciso tempo, não vês? Há em ti e alma, muito no fato selvagem. Já tinha dito isso, né? Tá. Chega Helen e, referindo-se a Gregers, diz que o charlatão deve voltar para a casa dele. Se ficar aqui, é capaz de destruir aos dois. Pelo jeito, já conseguiu destruir os dois, né? Não precisa. O jovem velho contrapõe que ele, Helen, está vendo na sua frente pessoas que não temem a destruição. Helen está inconformado. Seria indiscrição perguntar-lhe com franqueza o que veio fazer aqui? Quer fundar uma verdadeira união conjugal. O Gregers quer fundar uma verdadeira união conjugal. Vem cá entre nós. Vamos pensar um pouquinho. Quer dizer, o Gregers apareceu lá, fez esse negócio todo, contou a história toda para o outro, porque ele queria fundar uma verdadeira união conjugal. Tá, vamos lá, vamos continuar. Acha então que a união de ele não é como deve ser? Ela vale tanto quanto muitas outras, infelizmente. Mas quanto a ser uma verdadeira união conjugal, não, ela não o é ainda. Tu nunca pensaste nos direitos do ideal, Helen? Olha aí, o Kant de volta aí, tá? Idiotices, meu Entendeu rapaz. o que é ideal, o direito do ideal? Recht ist recht, como se diz alemão. Certo é o certo, errado é errado. Não tem meio termo. Recht ist recht. Tá? Essa é a ideia de que há uma espécie de categoridade no imperativo. Lembra só o que é imperativo categórico. Isso é imperativo categórico em filosofia. Idiotices, meu rapaz. Mas desculpe-me, senhor, se lhe pergunto. Quantas verdadeiras uniões conjugais viu na sua vida? Vejamos, de que números redondos. Na verdade, não creio ter visto uma única. O Gregers dizendo isso, que nunca viu na vida dele um casal que funcionasse daquele jeito que ele quer que os outros dois funcionem. Muito bem. Nem eu tampouco. Vi, porém, uma infinidade do gênero oposto. E tive ocasião de ver de perto os estragos que uma tal união deve fazer no casal humano. Qual foi o casal humano que ele viu na prática? Os pais dele, né? Muito bem. Toda a alicerce moral de um homem pode esboroar-se sobre os seus pés. Eis o que é horrível. Com franqueza, como propriamente falando eu nunca fui casado, me é impossível dar opinião a respeito. Mas o que eu sei é que a união conjugal compreende também a criança. E quanto à criança, vocês a devem deixar em paz. Hedwig, minha pobre Hedwig. Sim, vocês terão a bondade de não meter Hedwig nessa mixórdia. Vocês dois estão maduros. Vocês podem esquadrinhar e chafurdar o negócio de vocês, se é que isso desagrada. Quanto a Hedwig, porém, é preciso tomar cuidado. Do contrário, vocês podem ter uma desgraça sobre a cabeça dela. Olha aí, palavras proféticas, né? Então, vocês estão entendendo, pessoal? Vocês acham sinceramente que o Ibsen ia se dar o trabalho de escrever esse livro para apoiar a descoberta da verdade, porque a verdade tem que ser sempre dita, de fazer um libelo contra a hipocrisia do mundo? Com sinceridade, será que dá para imaginar que esse autor fosse tão primário ao ponto de imaginar isso? Porque essa é uma interpretação panfletária de Ibsen, né? No sentido de que ele estaria chicoteando os defeitos do mundo com seu teatro, um teatro de, portanto, pedagógico, um teatro de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu acho que aqui tem muito mais coisa do que nós estamos conseguindo imaginar à primeira vista. Mas vamos continuar, vamos lá. Conversa desloca-se para Hedwig. E Alva quer saber se os olhos dela estavam em perigo. O médico esclarece. Não se trata dos olhos dela, mas Hedwig atingiu uma idade crítica. Era suscetível de todas as más inspirações. Chega a senhora Berta Serve, que havia vindo para se despedir de Gina. Ela seguiria no dia seguinte para Heidel. O Sr. Berg já havia partido. Na prática, ela anuncia o casamento dos dois, deixando claro que não é por amor. Aliás, eu sempre tomei cuidado de não obedecer aos meus impulsos, porque afinal, uma mulher não deve sacrificar inteiramente. Pronto, está aí o exemplo contrário do que Gregers acha que é um casamento feliz. Porque é um sujeito, é uma mulher e um homem que ambos estão casando por uma espécie de conveniência social. Ela é solteira, ou acho que ela é viúva, e ele é viúvo. Então os dois fazem companhia um no outro, vão casar e morar lá em Heidel, nas usinas. Não é? Então ela vem para anunciar isso dizendo que ela não faz por grande amor, não. Mas é porque é preciso ser meio prático na vida, é o que ela está dizendo. Quando Gregers comenta a franqueza dela, ela devolve. Sempre fui franca. Ainda é isso que nos dá melhores resultados, a nós mulheres.
Quanto a isso, Gina, o que é de mais seguro é fazer como eu fiz. Hoje tenho certeza disso. Velho também nada lhe escondeu do que lhe diz respeito. O velho contou para ela, a Survey, né, que ele havia tido esse caso com a Gina. É isso que ela está dizendo. Foi mesmo isso o que nos ligou mais solidamente um ao outro. Agora, ele pode passar o tempo sentado junto de mim, conversando sobre tudo, com uma franqueza de criança. Isso foi uma coisa que sempre lhes faltou. Um homem cheio de força e saúde como ele, condenado a passar a mocidade os melhores anos da vida a ouvir recriminações, e muitas vezes, pelo que estive sabendo, recriminações que se referiam a faltas imagináveis. Que é o excesso de imaginação, que talvez o exagero que o Gregory está pondo nas suas reclamações do pai. É bem verdade o que ele está dizendo. Se essas senhoras querem abordar esse assunto, é melhor que eu me vá. Oh não, pode ficar. Nada mais direi. Mas fiz questão que soubesse que nunca fiz uso de mentiras nem de subterfúgios. Julgam talvez que estou tendo uma sorte grande. E até certo ponto é verdade. Entretanto, parece que não recebo mais do que dou. Nunca o abandonarei, é certo. Ele possa ser mais útil, mais necessário do que quem quer que seja, quando ele não puder mais agir por si, o que acontecerá breve. Não poderá mais agir por si? A senhora Shirley. Está bem, está bem. Não pare nisso, senhora Shirley. Não é possível esconder por mais tempo, embora ele deseje. Velho está em véspera de perder a vista. E agora? E agora? Agora descobrimos que o velho está em véspera de perder a vista e a menina tem um problema de vista hereditário. Isso não ficou muito pior agora? Muito bem. Muito bem. Continuamos. Vamos lá. Esse ipsen é diabólico. Estremecendo e véspera de perder a vista é singular. Cego ele também. Antes de sair, a senhora Shirley começou a grávida à disposição dos Eccles. E Alma disse que vai procurar o tesoureiro sim, mas para saber o quanto estava devendo. Em resumo, quero pagar tudo, com 5% de juros. Quando a mulher sai, e Alma orgulha-se de si mesma e é apoiada por Gregory. És o homem que eu sempre julguei. Meu garoto. Não é? Vejam, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas a relação que se estabeleceu agora entre esse Gregory e esse Alma é uma relação tipicamente diabólica. Não sei se vocês repararam nisso. Não é? O Gregory faz-se de conselheiro diabólico, ou seja, produzindo conselhos disfarçados de conselhos bons, sob uma casca moral boa, e Alma vai destruindo totalmente a sua vida por trás disso. Repararam o que está acontecendo agora? É como se o diabo estivesse dando conselhos e o outro estivesse atendendo, né? Porque os conselhos são bem embalados, nas embalagens certas, não é? Aí nasceu uma relação diabólica entre esse Gregory e esse Alma. Existem casos em que a gente não pode fugir das exigências do ideal. Olha aí o cabecinha cantina de novo. Pai de família teria de gemer e de lutar nessa tarefa. Não é uma brincadeira, como deves compreender, para um homem sem fortuna se desembaraçar de uma dívida enterrada, por assim dizer, sob a poeira do ouvido. Não importa. Em mim, o homem reclama também dos seus direitos. Pondo-lhe a mão no ombro. Não foi uma sorte, meu caro Yalma, eu ter vindo? Que sorte, hein? Sim. Não é uma felicidade que se tivesse feito luz sobre todas as suas relações? Olha, e a luz contrária à cegueira, né? Contrária à escuridão do seu oposto. E Alma com um pouco de paciência. Não digo que não, mas é uma coisa que revolta meus sentimentos de equidade. O que é? É que, oh meu Deus, não sei se me posso referir tão livremente a respeito do seu pai. Não te preocupes comigo. Está bem. É que eu te direi. Há qualquer coisa de revoltante, a meu ver, e que seja ele, e não eu, que contraia, neste momento, uma verdadeira união conjugal. Ora, meu caro, como pode dizer uma coisa dessas? A essa altura, nesse momento, caiu a argumentação central do Gregory, porque os outros dois que são os maus, né, ele que é bom, agora que é bom, né, que ele está prestes a perder a sua união conjugal. E os outros dois que são os maus estão se casando. Ué, que lógica tem essa história, então, de que eu deveria ter conseguido o sucesso e ele o fracasso e não o contrário? Ele está inconformado com o fato que o pai vai casar com a senhora Shirley, né? Isso, o pai do outro, né? Mas é assim,
Teu pai e a senhora Sturge vão fazer um pacto conjugal baseado numa completa franqueza de parte a parte. Não há coisas escondidas entre eles, nenhuma mentira por trás de suas relações. E ele que tem uma vida feita de mentiras vai perder a relação. Como é que pode? Eles se concederam reciprocamente indulgências plenárias para todos os seus pecados. Pois sim, e depois? Como essas coisas se encadeiam? Sobre a reunião de todas as misérias que testemunhaste aqui, foi fundada essa verdadeira união conjugal. Mas a situação é completamente diferente. Tu não vais querer estabelecer comparação entre ela e tu e aqueles dois. Vamos, tu me entendes, não? Não posso impedir que haja aí uma coisa que fere meus sentimentos de equidade. É como se não houvesse justiça alguma governando o mundo. E ela percebe um monte justiceira na cegueira do velho. Depois ele lembra que o velho ficar cego e fala, não, tem aí um castigo, então estou feliz. Não é isso? Hedwig volta do seu passeio, dizendo que havia encontrado a senhora Sturge e que ela havia dado uma coisa para o seu aniversário no dia seguinte. A coisa era uma carta, e era a primeira vez que a menina recebeu uma. Hedwig está muito feliz. E além disso, tem senhorita em si. Senhorita Hedwig Eaton. Imagine só, sou eu. Toda contente, né, coitadinha? A letra era do senhor velho, e a alma pede para abrir a carta. Dina quer deixar para o dia do aniversário, e a alma está impaciente. Hedwig deixa o pai abrir. Depois de lê-la, o fotógrafo fica perturbado. A carta continha documento com doação de 100 coroas por mês para o velho Eaton. 100 coroas não tinha, não. Um dinheiro bom. E a alma diz para si mesmo, com os punhos fechados: esses olhos. Além disso, esta carta. Na carta está também estabelecido que, após a morte do velho, a doação passaria para a menina. Hedwig, entusiasmadamente, pergunta ao pai se ele estava contente. Ela está muito feliz porque resolveu o problema de dinheiro da família, não é? Muito bem. E agora vem um diálogo muito triste. Evitando-lhe o contato. Contente? Oh, que visão, que perspectiva se desenrola ante os meus olhos. É a Hedwig, sim, é bem a ela a quem ele dota tão ricamente. Porque ele desconfia que ela seja filha do Bernie. Não é? Embora disso não se tenha nenhuma prova, mas ele está convicto de que a menina é filha do velho. É o dia dos anos dela. Mas tu terás tudo isso, papai. Tu compreendes perfeitamente que eu te darei todo esse dinheiro, e a mamãe será para todos nós. Para a mamãe, sim. Aí está a questão. E a alma, isso é uma armadilha que te prepararam. Pô, aí é o demônio falando mesmo, né? Aí é realmente o demônio falando, não é? Porque veja, o fato de que esse velho pode ter feito coisas erradas, né? Mas ele, de alguma maneira, está produzindo uma espécie de conserto. Ele vai para sair do mundo glamouroso que vive na capital, ele vai para o interior, ele vai casar com essa mulher, essa senhora Berger, né? Ele resolveu deixar um dinheiro grande para o sócio, agora sim um dinheiro grande para compensar pelo que ele fez. Ele vai ficar cego, portanto tem uma perspectiva de vida ruim pela frente, ele vai atender a menina. Ora, um ato bom feito por um homem mau continua sendo um ato bom. E essa é uma regra que você tem sempre que lembrar na vida. Quer dizer, um ato bom feito por um homem mau é um ato bom em si próprio, independente de quem o tenha feito. Então, quando o Fernando Belamar fizer lá um presente lá para as crianças, lá não sei de quanto, de ser com sinceridade, será um ato bom, mesmo que seja feito pelo Fernando Belamar. No entanto, o diabo está dizendo assim: não, cuidado, tem uma armadilha, não é? Agora, nesse momento, o Gregers é o diabo em pessoa. Mas achas que é uma nova armadilha? Quando ele veio hoje de manhã, ele me disse: e a alma negra não é o homem que julgas. Não é o homem que... Tu verás bem, acrescentou ele. Queria dizer que desver que eles desarmariam com dinheiro, não é? Mas, mamãe, o que é que há? Hedwig, a ponto de chorar, sai pela porta da cozinha. E a alma rasga o termo de doação. Eis a minha resposta. Uma figurina crescendo. Era o que eu esperava. Meu garoto. Em seguida, Yalma pergunta a Gina: Hedwig é minha filha ou vamos? Desafiando, né? Desafiando friamente com o olhar. Não sei. É claro que ela sabe, né? Provavelmente é filha dele mesmo. É provavelmente filha dele, nós não sabemos, né? Mas ela, nesse momento ela está tão também horrorizada que ela resolve fazer o jogo, já que ela é considerada um monstro, então agora ela faz o jogo do monstro, né?
estremecendo. Não sabes? Como queres que eu saiba, uma mulher como eu, É ironia, né? vestindo casaco? Para um homem como eu, não há por que refletir. Pelo contrário, há aí um abismo de reflexões. Para começar, é preciso que vocês três fiquem juntos se queres alcançar a esse espírito de sacrifício que conduz as dedicações sublimes. Ué, o Tartufo falando? Mas é o Tartufo em pessoa. Não quero nada disso. Jamais, jamais. Meu chapéu. Pega o chapéu. Meu lar está em ruínas. Explodem soluços. Gregor não tem mais filha. Pronto, acabou de renegar a menina. Que abriu O Gregor achou que isso tudo fosse acontecer? Não, de acordo com o discurso que ele tem, tudo isso era para construir uma verdadeira união conjugal baseada na verdade. Que abriu a porta da cozinha. O que é que estás dizendo? Corre para ele. Papai, papai. Bom, não te aproximes de mim, Henry. Vai-te, não te posso ver. Ó esses olhos, adeus. Quero dirigir para a porta. Agarra-se a ele gritando. Não, 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 não te afastes de mim. Não posso, não quero. Preciso ir para longe de tudo isso. Desprende-se das mãos de Henry e sai pelo quarto do saguão. Olha, desesperado. Ele nos deixou, mamãe. Ele não vai voltar nunca mais. Não chores, Henry. Papai voltará com certeza. Atira-se no sofá, soluçando. Não, não, ele não voltará nunca mais. A senhora pode crer, senhora Eita, que quis arranjar tudo do melhor modo possível. Conversinha de diabo, né? Conversinha do diabo, né? Pode ser que sim, mas em todo caso, que Deus o perdoe. Gina põe o manto e o chapéu e sai atrás do marido. Hedwig, sentando e enxugando as lágrimas, pergunta. Agora é preciso me dizer o que é que há. Por que é que papai não quer mais? Não deve perguntar isso enquanto você não for grande e razoável. Soluçando. Mas é que eu não posso ficar assim com esse desespero no coração até que eu fique grande e razoável. Eu já estou vendo o que é. É capaz que eu não seja filha do papai. O que é? Mas como seria possível isso? Pode ser que mamãe me tenha achado e que papai tivesse sabido ainda há pouco. Eu li essas coisas dos livros. Os livros do holandês, do doador, lembra que tinha esquecido uns livros lá e ela lia romances, né? Pois bem, e se fosse esse o caso? Parece-me que assim mesmo ele podia me querer do mesmo modo e até mesmo mais. O Pato Selvagem também nós recebemos ele de presente e apesar disso eu gosto tanto dele. A coitadinha está dizendo, se eu sou como um Pato Selvagem, que não tem origem, que fui achada, ela não consegue compreender bem, né, o que é um adultério, né? Mas se ela está se auto-colocando na posição do pato. Se o pato foi achado e mesmo assim pode ser amado, por que eu não posso ser amada também? Né? Aproveitando ela. É isso, Henry, o pato, falemos dele. Pobre pato, papai também não quer ver mais ele. Imagina só, ele falou de torcer o pescoço dele. Qual o quê? Ele não fará tal coisa. Não, mas ele falou nisso. Que coisa feia papai ter dito aquilo. O senhor não sabe? Eu rezo todas as noites pelo pato, que ele não morra, nem lhe aconteça nada de ruim. Olhando, você costuma rezar à noite? Costumo, sim. Quem me ensinou isso? Ninguém. Papai esteve tão doente uma vez, puseram sanguessugas no pescoço dele. Ele então disse que a morte estava na porta. Então eu rezei para ele quando fui deitar, e desde aí eu continuei a rezar. E agora você também reza pelo pato selvagem? Eu pensei que ele também precisava. Estava tão doente quando chegou. E de manhã você também reza? Não, de manhã não. Por quê? De manhã está claro, não tem que ter gente primeiro. E esse pato que você gosta tanto, seu pai quer torcer o pescoço? Não, ele disse que devia fazer, mas ele não faz por minha causa. Isso sim que é uma coisa bonita do papai. Aproximando-se de Henry. Se você lhe sacrificasse o selvagem por sua livre vontade. E é o pato, né? E aí falta a palavrinha selvagem, mas falta no original, sabe? Não é que o tradutor tenha traduzido errado, é que o sujeito que, na hora que estava transferindo, alguém tocou, passou um avião, ele foi ver, quando viu o pato já tinha passado. Ou seja, olha que proposição mais demoníaca. Chega o Gregor e fala assim, aproximando-se de ele como um demônio, né? E se você lhe sacrificasse o pato selvagem por sua livre vontade? O pato selvagem? Se por sua livre e espontânea vontade você lhe sacrificasse o que tem de mais precioso no mundo, e o senhor acha que isso serviria para alguma coisa? Experimente, Henry. E
voz baixa com os olhos brilhantes. Brilhantes de água, né? Água. Sim, vou experimentar. Você acha que terá coragem para isso? Eu vou pedir ao robô que o mate. É isso, mas não diga nenhuma palavra à sua mãe. Por quê? Ela não nos compreende. O pato selvagem, vou experimentar amanhã de manhã. Não é o diabo fazendo uma combinação matreira, né? Dina volta com a notícia de que Alma, Helen e Moby haviam saído juntos. Meu, que desgraça, hein? Porque os outros dois são os pândigos. Né? O Helen e o Moby que são os varistas. Lembrança da filha, Gina medita. Meu Deus, bem razão tinha Helen. Aí sabe o que acontece quando há loucos que vêm apresentar essas notícias cobranças. Num dia bastante frio, Helen diz à mãe que acha que seu pai está no quarto de Helen. O velho Hector sai do quarto vestido com roupa de chão e fumando um cachimbo. Pergunta pelo filho e depois sobe ao sótão. À saída do velho, Helen comenta. Mamãe, o que achas quando o pobre vovô souber que o papai quer nos deixar? Chega Greg e lhe pergunta. Está na pista dele? Entra Helen e confirma que Alma está em sua casa. Jimmy quer saber como o marido está. O que disse ele agora de manhã? Não disse nada. Ele não fala, nem uma palavra. Não compreendo isso. Mas então o que é que ele faz? Ronca deitado no sofá. Se veras, é verdade, ele então ronca forte. Ele dorme? Ele pode dormir. Pelo menos parece. Isso se compreende, depois da luta que teve de sustentar a alma dele. Mas e o Greg fazendo já faz essa mais uma interpretação imbecil, né? Depois da luta que ele teve de sustentar. Quando a mãe e a filha saem para arrumar a sala, começa a reveladora conversa entre Greg e Helen. Virando para ele. Pode explicar o trabalho que você está realizando nesse momento na alma de Hector? Falava que não notei que a alma dele estivesse trabalhando. Como? No momento de crise em que toda a vida dele se reconstrói sobre novas bases? Como pode crer que um caráter como Yalma... Imagine se é possível que isso seja garantido, né? Que a vida do outro se reconstruirá em torno de novas bases. Ele, um caráter? Se jamais ele teve em germe uma dessas informações a que vocês chamam um caráter, ficou radicalmente curado dela desde a infância. Seria de admirar. Educado como ele foi, cercado de tanta afeição. Está se referindo às duas tias dele, aquelas solteironas amalucadas histéricas? Essas duas mulheres, posso declarar, nunca deixaram manchar os direitos do ideal. Vamos, já vejo que quer continuar a vida ideal. O direito ideal é uma ideia kantiana que o Greg está colocando na cabeça do Yalma. É ele que domina essa ideia. Não estou com disposição para isso. De resto, estou bem informado. Ele disse bastante sobre esses dois assassinos de sua alma. Que são as tias. Aliás, não creio que ele deva durante limitações. A desgraça dele é foi ter passado sempre por um fênix aos olhos dos que o cercam. E ele não é, prefiro meu que ele guarda no fundo da alma. Eu notei. Que o pai dele tivesse acreditado nisso, não me admira. O velho tenente foi sempre um idiota durante toda a vida. Teve uma alma de criança durante toda a vida, é o que você não percebe. Está bem. Mas depois disso, quando o pequeno Yalma se tornou estudante, os colegas dele também apressavam saber nele uma das luzes do futuro. Ele era bonito, a coisa ia branco e rosa. Estavam os jovens felizes vozes crianças países. E como ele tinha o gênio sensível, sedução na voz, como ele sabia declamar agradavelmente os versos dos outros, dos cantamentos dos outros. Dos outros, né? Exaltando-se. É de Yalma Hector que está falando assim? Com sua licença, sim. É só para demonstrar o íntimo desse ídolo, ante o qual você se prosterna com a cara no pó. Entretanto, eu não me julgava completamente cego, pois não está longe disso. Vou dizer, você é um doente, você também. Quanto a isso, tem razão. Citei. Esse é um caso muito complicado. Para começar, essa febre maligna da equidade. Essa febre maligna da equidade, que é aquela militância pela verdade, né? Aquela febre maligna da equidade. E depois, o que ainda é pior, esse delírio de adoração que o faz vagar continuamente, uma necessidade insatisfeita de admirar sempre algum objeto fora de você mesmo. Pois claro, porque não é em mim que eu acharei. Sim, mas você tem enganos lamentáveis, graças a essas moscas maravilhosas que lhe passam diante dos olhos e resumem aos ouvidos. Aqui está você outra vez em casa desta gente a quem você reclama o direito do ideal. Pois fique sabendo que nesta casa não existe ninguém em condições de pagá-los. Ele está dizendo que o Gregers exige uma humanidade que não existe.
propor a verdade total, completa, daquele jeito, para pessoas como esse Heimann, por exemplo, né, que é uma pessoa Hjalmar, né, que é um sujeito muito frágil, é um sujeito que não é um nada, que na vida passou a vida se auto-enganando, é igual a dar ele uma sentença de morte. Ele não é capaz de lidar com isso. Reparem que interessante. Mas se você não forma o melhor conceito de alma, Leighton, por que motivo te prazer em frequentar a casa de manhã à noite? Ora, meu Deus, tenho vergonha de dizer, mas segundo parece sou médico. Tenho, pois, a obrigação de me ocupar dos pobres doentes que moram no mesmo teto que eu. Como? Então, Hjalmar Leighton anda bem doente? Ai de nós, todo homem é um doente. E qual é o tratamento que aplica em Hjalmar? O meu tratamento habitual. Procuro manter nele a mentira vital. A mentira vital? Com certeza não ouvi bem. Ouviu, eu disse, a mentira vital. Essa mentira, fique sabendo, é um princípio estimulante. Poderia perguntar-lhe qual é particularmente a mentira tal de que Hjalmar está possuído? Ah, não revela esses segredos charlatães. Você seria capaz de estragar o meu paciente mais do que já está. Mas o método já está comprovado. Olhe, eu apliquei molde. Graças a mim, ele hoje é demoníaco. Foi um sedem que tive de atravessar o pescoço do coitado. Sedem é uma série de corda. Então ele não é demoníaco? Que diabo quer dizer que signifique isso, um demoníaco? É uma pilhéria que eu inventei para manter minha vida. Do contrário, há muitos anos que o meu querido amigo estaria entregue ao desespero e se desprezaria a si mesmo. E o velho tenente, então? Ah, esse achou o tratamento, por si mesmo. Tenente Egdal? Como assim? Sim, que me diz você desse matador de ursos que vai caçar coelhos no sótão? Não há caçador mais feliz do que esse pobre diabo quando tropeça na mixórdia que há aqui. Árvores de Natal secas que ele guarda cuidadosamente, representando exatamente para ele a grande floresta de raio dando todo o seu fresco esplendor. Os galos e as galinhas são as grandes aves pousadas nos seus fileiros. Os coelhos que atravessam o salão saltando são os ursos contra os quais ele se atira. Ele, o ancião desencanado, o homem do alívio. Pobre velho, teve de descansar o que seria o ideal para sua mocidade. Ouça, senhor velho filho, por favor não empregue esse termo elevado de ideal, quando para isso temos a linguagem usual excelente expressão, mentira. Acredito então que haja algum parentesco entre esses dois termos? Pouco mais ou menos o mesmo que há entre tifo e febre pútrida. Febre pútrida era o nome popular para tifo. É o nome pelo qual se conhecia a doença. Dr. Harry, não descansarei enquanto não arrancarei a alma das suas garras. Nesse caso, será tanto pior para ele. Se você tiver a mentira vital do homem comum, tirará ao mesmo tempo felicidade. A Harry volta do salão. Vamos, mãezinha do papo, vou ver se o seu papai ainda está deitado no sofá repetindo a sua famosa invenção. Sai pela porta do sabor. Então, está aqui o Dr. Harry dizendo que ele é um médico e ele ajuda esses pobres coitados que não têm elementos pessoais para entenderem e contar com a verdade a viverem suas mentiras existenciais. É exatamente isso que o Gregor está tentando não fazer, destruir. Portanto, se aqui duas personagens que estão em contraste, é o Gregor com esse Dr. Helling. Não é? E está o Dr. Helling dizendo que o caminho dessa situação é a destruição e não a melhoria. Talvez porque o Gregor exija uma humanidade que não existe de fato. Não é? Bom, continuamos, vamos ver. Harry desce para vigiar Hjalmar. Greg diz a Hedwig que pela cara dela ainda não há nada feito. Ela justifica. Mas ela ainda não havia matado o pato, que ele queria que ela fizesse. O senhor está falando do pato selvagem? Não. Você perdeu a coragem, talvez, no momento de executar o ato. Olha que comentário diabólico, né? Uma criança de 13 anos, você é má, corajosa, covarde, você não matou o pato ainda. Não foi isso. Mas quando eu me acordei hoje de manhã e pensei em tudo que nós dissemos, eu achei que era tudo tão extraordinário. Extraordinário, eu acho. Sim, não sei. Ontem de tarde, naquela hora, eu achava que ia ser delicioso. Mas depois que dormi, que me lembrei, já não era a mesma coisa. Ah, não é impedimento que você foi educado sobre esse teto. Pouco se me dá. Tudo que eu queria era que o papai voltasse. Oh, se você tivesse olhos para ver o que dá valor à vida, se você tivesse uma coragem firme e alegre, o verdadeiro espírito de sacrifício, você deveria ver como ele voltaria para junto de você.
Mas eu creio em você, Rei. Ainda creio. Sai pela porta do salão. Não é a conversinha diabólica por excelência, a argumentação diabólica por excelência. Chegou o avô, que erguia ido dar esse passeio sozinho, dizendo que o dia estava ruim para caçá-los. Está muito escuro, não se enxerga 2 passos. A menina pede instruções ao avô de como se mata um pato selvagem. Como é que tu farias, avô? Não se trata do meu pato, mas de um outro qualquer. O velho entra no seu quarto e reviga por cima do preparador, estica-se na ponta dos pés, pega a pistola e examina. Quando a mãe volta, a menina rebenta rapidamente a pistola no lugar. E a Maria também entra na sala. Está de sobretudo, sem chapéu, nem lavado, nem pintado, com os cabelos revoltos, os olhos cansados e abatidos. Declara que havia voltado para desaparecer imediatamente. Revive o pai e corre para ele, mas ele é refugido. Esquivando-se e fazendo gestos de defesa. Vai-te. Agindo. Faz o favor de afastá-lo. A meia avança. Vai para o salão, Revi. Ele afasta em silêncio. Abrindo precipitadamente a gaveta da mesa. Quero levar os meus livros. Onde estão eles? Que livros? Meus livros de ciência, naturalmente. Minhas publicações tecnológicas, as de que me sirvo para a descoberta. Enquanto Yalma recolhe suas coisas, Gina comenta. Que Deus te perdoe o mal que pensa de mim. O fotógrafo disse que seu pai ia deixar a casa com ele. Procure seu chapéu. Gina quer saber onde ele havia estado com aqueles 2 libertinos. A mulher pede um café com uma torrada e areia perfumada. Ele recusa. Olhando furtivamente para a bandeja. Olhando furtivamente. Né? Um pouco de areia defumada. O furtivo é quem vai furtar, né? Com interesse. Sob esse teto, nunca mais. Há quase 24 horas não foi nada de sólido na boca. Não importa, minhas notas, as memórias da minha vida que eu tinha começado. Vejamos, onde botei meu diário e quero mais propriedade de papéis? Abre a porta do salão e recuso. Ainda está ali. Meu Deus, a coitada da criança tem que estar em algum lugar. Vamos, sai. Afasta-se para deixá-la passar. Ele fica assustada, entra no ateliê. Como numa dentro da porta. Agindo. Durante os últimos momentos que vou passar no meu vestibular, desejo que me poupem a presença de intrusos. Passo para o salão. Correndo para a mãe, baixo, com voz tremenda. É de mim que ele está falando? Fique na cozinha, Remy. Ou antes, vai para o teu quarto, na saleta. Aí a alma para que se caminha. Espere um pouco, então. Eu desarmou tudo na cômoda. Eu conheço o lugar de cada coisa. Remy, com momento imóvel, ansiosa, espantada, morde os lábios para não chorar. Em voz baixa, com os punhos cerrados. Um pato selvagem. Aproxima-se furtivamente do operador, pega a pistola, desliza para o sótão pela porta que entreabre e fecha depois de entrar. E a alma Regina desculpa. A mulher acha que o velho vai assistir falta dos coelhos. E a alma não quer a flauta, mas vai levar a pistola. Procurando. Como não está na prateleira, supõe que o velho teria levado. O Fábio concorre mecanicamente. Gina tenta convencê-la a ficar no salão ou na casa de Haley e morre. Ele reage. Não pronuncies o nome desses tipos. Só de pensar nisso, sou capaz de perder o apetite. Não. Terei ir por meio da neve e da tormenta, de casa em casa, para procurar um abrigo para meu velho pai e para mim. Pouca coisa soa tão mais falso do que isso, né? Essa última agora soa falsa. Ele não quer ir embora, né? Mas ele está fazendo uma cena, uma espécie de teatro, né? E ela aceita ficar no salão por um dia ou dois, porque não vê como poderia fazer a mudança de seu pai em tão pouco tempo. Continua a separar as coisas de Alma. Encontra uns pedaços do feiro de doação. E a Alma cola as partes e entrega o documento recomendado a Gina. Chega Greggers. Gina pergunta ao marido se quer que ela lhe prepare o quarto ou lhe arrume as malas. Ele escolhe os dois. Arruma a mala e prepara o quarto. A mulher sai para tomar as providências. Greggers e Alma ficam sozinhos. O fotógrafo amaldiçoa a Helen por ter feito crer que ele poderia fazer grande descoberta no terreno da fotografia. E, mais grave ainda, conclui que Hedwig é o maior problema de sua vida. O que importa que eu creio agora é Hedwig que se atravessa no meu caminho. É ela que obscurecerá toda a minha existência. Hedwig, tu te referes a Hedwig? Como poderia ela obscurecer a tua existência? Sem responder. Quanto amor eu senti por essa criança. Quanta alegria, cada vez que eu entrava na minha pobre casa, ela vinha correndo para mim e confiscava seus lindos olhos. Louco, confiante que eu era, amei-a tanto. E para mim era um sonho poético a ideia do amor que ela tinha por mim. Seu amor como eu imaginava. Chama isso de imaginação? Como eu poderei saber? Nada posso arrancar de Gina.
E, além disso, ela não compreende o lado ideal do que se está passando. Mas diante de ti, Gregor, sinto a necessidade de abrir meu coração. Essa dúvida atroz, estás vendo? Talvez que Hedwig nunca tenha tido por mim uma afeição verdadeira. Ela talvez te possa provar essa afeição. Escuta. Que há? Parece-me ouvir o pato selvagem gritar. Sim, ele está grasnando. Pai deve estar no sótão. Ah, ele está no sótão? Seu rosto se alegria. Eu te digo que é bem possível que venhas a ter a prova do amor de Hedwig, dessa pobre Hedwig que tem suspeitas. Oh, e que prova poderia ela me dar? Não posso crer em protesto de amor que me deu desse lado. Seguramente Hedwig não conhece a fraude. Ah, Greggles, é justamente disso que não tenho certeza. Quem sabe o que Gina e essa senhora Selby puderam trabalhar aqui tantas vezes. E Hedwig não tem por hábito tapar os ouvidos. É capaz que essa doação, afinal de contas, não tenha sido uma surpresa total. Agora ele bota a filha de 13 anos como conspiradora contra ele. Que mau espírito te dominou hoje, Almar. Meus olhos se abriram. Preste atenção. Verás que essa doação não é mais do que o primeiro passo. A senhora Selby sempre teve um carinho por Hedwig. Ela agora tem o poder de fazer tudo que lhe agrade a uma criança. Podem tirá-lo desde que o queiram. Hedwig não te deixará. Não te fiz muito nisso. Se eles me fizerem um sinal com as mãos cheias, e eu que tanto a fiz, eu, cuja felicidade toda teria sido de pegá-la suavemente pela mão e de a conduzir como se conduz, um grande quarto vazio, de uma criança que tem medo das trevas. Tenho agora a dolorosa certeza de que o pobre fotógrafo alojado nas águas furtadas nunca foi nada para ela. Não odiei nada mais que um ardil para viver em boas condições com ele até o momento dado. Tu mesmo, Yalmar, não crês no que está dizendo. O horrível é justamente isso. Eu não sei o que devo pensar, jamais o saberei. Mas tu crês que é impossível que assim seja? Meu bom Greggles, tu te fias demasiado, parece-me, na força do ideal. Que os mundos venham, que cheguem com as mãos cheias, que me gritem. Vem conosco, a vida aqui está à tua espera, e verás. Com vivacidade. Vamos, enquanto tu crês? Se eu lhe pedisse, Hedwig, queres dar a tua vida por mim? E sarcasticamente. Ah, pois sim, veríamos que ela me responderia. Houve-se um tiro no sótão. Olha, houve-se um tiro no sótão no momento em que ele faz uma sarcasmo com ele mesmo, né? Se eu pedisse para ele, você daria a vida por mim? Olha só o que ela diria. Claro que não. Nesse momento houve-se um tiro no sótão. Como explosão de alegria. Yalmar! Bom, aí está o outro caçando agora. Então, creio que Fred está outra vez sozinho no sótão de tiro de espingarda. Vou ver. Impressionada, alegre. Espera um pouco, sabes o que é? Naturalmente que sei. Não, tu não sabes. Eu, porém, sei. É a prova. Que prova? Do sacrifício de criança. Ela convenceu teu pai a que matasse o pato selvagem. Que matasse o pato selvagem? Imagina só. Para quê? Ela quis sacrificar o que tinha de mais precioso. Pensa por esse modo brilhar que ele restitui o teu amor. Molhemente, com a voz comovida. Ó, essa pequena. O que ela foi imaginar? Ela quis reconquistar o teu amor, Yalmar. Aí está. Ela achava que não podia viver sem ele. Pelas lágrimas. Estás vendo aí, então? Gina, onde está ela? Chorando. Coitadinha, com certeza está na cozinha. Vai até a porta da cozinha, abre-a e chama. Hedwig, vem cá. Vem para perto de mim. Olha, não, ela não está aí. Então está na saleta. Na cozinha. Não, também não está aí. Entra. Terá saído? Meu Deus. Pode ser, tu não querias que ela ficasse em casa. Ó, se ela pudesse ficar enquanto antes para lhe dizer. Agora tudo irá bem, Greggles. Agora sinto que uma vida nova poderá começar para nós. Com calma. Eu sabia. Era pela criança que devia vir a redenção. O velho Hector aparece na porta do quarto dele. Está em grande uniforme e tem dificuldade em prender o sábio. Estupefado. Pai, tu estavas aí? Foi no seu quarto que o senhor deu tiro, avô? Colérico, aproximando-se de Yalmar. Como? Tu vais caçar sozinho, Yalmar? Comovido, transtornado. Não foste tu então que atirasse no sótão? Eu não. A Yalmar soltando exclamação. Yalmar, ela mesma matou um pato selvagem. O que significa isso? Corre à porta do sótão, afasta violentamente os batentes, olha e chama bem alto. Hedwig! Correndo para a porta.
Meu Deus, o que terá acontecido? Entrando, ela está estendida no chão. Estendida no chão, reúne-se a alma, ao mesmo tempo que ele. Hedwig, precipita-se no solo. Ah, meu Deus, então, ela se mete a atirar, ela também? E Alma, Gina e Gregory entram carregando Hedwig. O braço direito dela vem. Segura a pistola na mão contraída. A arma detonou. Ela se feriu a si mesma. Peçam socorro, socorro. Precipitando-se no patamar e chamando. Haley, Dr. Haley, corra depressa, bem depressa. E Alma e Gregory colocam Haley no sofá. Em voz baixa. A floresta se vira. De joelhos diante dela. Ela vai voltar a si daqui a pouco. Está voltando assim. Sim. Onde é que ela está ferida? Não vejo nada. Ele entra precipitadamente. Um momento depois chega um outro que sem colete, bem gravado e casaco desabotoado. O que foi que houve? Eles estão dizendo que ele se matou. Socorro! Ela se matou? Afastamento examina o corpo. Deitado no chão, olha ansiosamente para ele. Não é perigoso, não é ele. Quase que não há sangue. Isso não pode ser perigoso. Como foi que aconteceu? Ah, não sei nada. Ela ficou uma cara de selvagem. A arma terá disparado. Sim, deve ter sido isso. A floresta se vira, mas mesmo assim não tem medo. Entra no sótão e fecha a porta atrás de si. Vejamos ele. Tu não dizes nada? A bala penetrou no peito. Sim, mas ela voltará a si. Não estás vendo que ele deixou de existir? Minha filha. Entrou engasgado, no fundo dos mares, saltando. Mas é preciso que ela viva. Em nome de Deus. Ele, só um instante, o tempo de lhe dizer que eu nunca deixei de adorá-la. O coração foi atingido, hemorragia interna, morte instantânea. E eu que a expulsei como um animal. Amedrontada, ela se refugiou ali no sótão e se matou por amor de mim. Soluçando. Não poder nunca reparar isso. Não poder nunca dizer-lhe, esparta as mãos e lhe erguer na cabeça. Ó tu que estás lá em cima, se realmente existes, como pudesse fazer isso? Não disse os horrores. Parece que nós não tínhamos o direito de ficar com ela. A criança não está morta, ela está só adormecida. Imbecil. Mas calma, cruzando os braços, olha para ele. Aí está ela, rígida e calma, procurando desprender a pistola. Ela segura com tanta força. Não, ele, não quebra o dedo dela, deixa a pistola sossegada. Que ela leve consigo. Sim, deixa a pistola com ela. Mas a criança não pode ficar aí em exposição. É preciso que ela vá para o quarto dela, na saleta. Vem, Hector, vamos levá-la. E a Marigina carrega o corpo de Hector. Ao levá-la. Ó, Gina, poderás suportar isso? Nós nos ajudaremos um ao outro. Agora, creio que ela é dos dois. Murmura estendendo as mãos. Glória ao Senhor. Reverterás em pó. Cala de uma vez, animal. Estás bêbado. E a Brigida leva o corpo pela porta da cozinha. Ouve que eclipsa-se pela porta do salão, aproximando-se de Gregory. Eu não acredito no tal acidente. Que permanece consternado com os olhos compulsivamente sacudidos. Ninguém pode saber como aconteceu essa coisa horrível. O tiro queimou o abuso. Ela, com certeza, atirou, apoiando o cano contra o peito. Ele não morreu em vão. Viu como a dor libertou o que era sublime nele? Quase toda a gente se mostra sublime ao chorar diante do morto. Mas quanto tempo julga você que durará esse esplendor? Como? Ele não o conservará toda a vida? Não o aumentará dia a dia? Dentro de alguns meses, a pequena rede não será para ele mais um belo motivo para reclamação. Como pode dizer isso, Yalma Rita? Tornaremos a tocar nesse assunto quando tiver secado a primeira relva sobre o túmulo da menina. Aí então você ouvirá lamentar-se sobre a criança roubada prematamente do seu coração de pai. Você o verá mergulhado no enternecimento, na admiração e na piedade por ele mesmo. Preste bem atenção. Se você tem razão e se estou errado, a vida então não vale a pena ser vivida. Vale sim. A vida teria muita coisa boa, apesar de tudo, se não fossem esses credores que vêm bater a porta de pobres gente como nós, para lhes apresentarem as suas informações ideais. Nesse caso, estou satisfeito com a resolução que tomei. Não há indiscrição em perguntar o que é que resolveu? Preste a partir. Resolvi ser o 13º a mesa.
Bora, vai cantar outra belezinha. Não é a história mais alegre que podia ter lido. Que coisa terrível, né? Já é que existe isso aqui. O Brasil, inclusive. Eu avisei a vocês que o livro era difícil. Né? E esse é um livro com uma história muito pesada, né? Muito... E nós temos que falar um pouquinho sobre isso. E fundamentalmente essa é uma história que gira em torno da decisão de Gregers se contar ou não contar o que ele contou. O Gregers tendo contado para o amigo, né, o Hjalmar, os fatos verdadeiros, ou pelo ele que julgava verdadeiros, gerou uma situação que foi se encadeando e com um final muito negativo, né? Alguma coisa boa que sobrou disso? Não houve a união feliz. O Gregers vai continuar, o Hjalmar pretende continuar se enganando, segundo o Helling, né, o médico, diz que ele não vai sofrer demais com isso também, porque ele vai continuar fingindo tudo, como ele fingiu nas outras coisas. E o Gregers, que tinha como objetivo da sua vida consertar aquela situação, acabou muito transformando numa coisa muito pior, porque afinal de contas, aquilo que acontecia antes era alguma coisa que tinha alguma viabilidade, tinha algum sucesso, né? Aquela vida, mesmo que fosse estabelecida sobre condições falsas, era uma vida, né? É uma vida que existia de alguma maneira. E a situação que nós temos agora no final dessa história é uma situação medonha, horrorosa. Vocês acham que Ibsen escreveu essa peça para apoiar um sujeito como Gregers, por exemplo? Ele acha que isso é o jeito de lidar com os assuntos? Quer dizer, tirar das pessoas a mentira vital. Se há uma mentira vital envolvida na vida humana, se as pessoas se apegam a autoilusões e vivem em torno dessas autoilusões, retirar isto, né, da pessoa do Hjalmar, isso é a coisa certa a se fazer? Não sei o que vocês acham disso, mas é claro que aqui ele genialmente contrapõe o tempo todo. Há momentos em que você tende a concordar com Gregers, há momentos que você tende a concordar com o Helling, e esses dois então fazem uma espécie de contraponto na história toda. Alguém aqui acha que o Gregers é certo? Pode achar. Muito bem. Não é? Então aqui um problema sério a ser resolvido, né? É uma questão séria, porque, veja, é uma questão complicada. Todo mundo na vida aqui já deve ter passado por situações como essa. Então imagine que você saiba alguma coisa sobre uma vida de alguém e que você não conta ou conta. Aquilo que você faz pode ser bem sucedido, surtir um efeito positivo, como pode surtir um efeito negativo. O problema essencial de todas as situações morais como essa aí é que, de fato, você nunca tem verdadeiramente domínio de todos os fatos envolvidos. Primeiro problema. Porque por mais que você tenha, digamos, informações sobre o que o Eloy disse aqui no começo da nossa conversa, por mais que você tenha aí algumas informações sobre a situação, você não tem o domínio de todos os dados, porque a nossa certeza sobre a vida é sempre probabilística. Nós não temos condição de ter certeza absoluta, a não ser sobre conclusões metafísicas. A única coisa que nós podemos ter certeza nessa vida é de que aquelas que dependem de autopercepção. Eu sei que eu existo, isso eu tenho total certeza. Eu tenho certeza total de que eu estou aqui nesse momento falando com vocês. Alguém não está bem certo de que está comigo aqui conversando nesse momento? Essas coisas nós temos certeza. Eu também tenho certeza absoluta de tudo aquilo que é de natureza metafísica. Então, o que? 2 mais 2 é igual a 4, eu tenho absoluta certeza. Eu sei que não poderia ser 5 nem mesmo para Deus. Para Deus, 2 mais 2 continua sendo 4 também. Não é? Portanto, o primeiro problema de quem está numa situação como essa é que você não detém todos os elementos envolvidos. Porque há elementos aí envolvidos
completamente fora do seu alcance e que são elementos que podem mudar toda a situação. Eu conheço um fato aqui, não vou citar os nomes antipáticos, mas o sujeito que foi lá falar, um sobrinho falar com ele, falou assim: olha, separei da minha mulher. Ele falou assim: ainda bem, pô. Você não sabe que pena que eu tinha de você quando eu via você com aquela porcaria daquela sua mulher. Pena que eu tenho, eu tinha uma pena de você. Uma semana depois ele chega e fala assim: voltei com a minha mulher. Desde então ele cumprimenta a mulher assim, né? Oi, tudo bem? Entendeu? Porque são situações complicadíssimas. Eu estou falando em termos práticos, apenas digamos, de savoir-vivre, né? De questões assim práticas. Você não deve entrar no mérito de briga de marido e mulher, no mérito dessas brigas emocionais, porque sempre há mais coisa do que você pensa. Sempre tem muito mais problema do que você pensa que tem. Mas a gente tem que lidar com esse assunto um pouco mais, digamos assim, filosoficamente aqui, né? Que é o nosso tom aqui do nosso encontro sempre, né? Foi claro? Eu acho que isso aqui envolve mais uma questão psiquiátrica e psicológica. E tem crianças que são perseguidas pelo pai ou pela mãe que acabam cometendo essa besteira que você já fez. Existem adultos que ficam sendo coagidos por pessoas anos e anos da vida. De repente acontece um fato na vida da pessoa que são tipo abandonada. Aí a pessoa praticamente não quer. Não, seguramente também. Isso aconteceu inclusive na minha família. Tem essa. Eu não vou dizer o nome da pessoa, essa pessoa se suicida. Pois é. Não, também tem isso, né? Aspectos psicopatológicos nisso. Mas aqui é uma questão de natureza conceitual, digamos assim, que ela é anterior a essas questões, digamos, emocionais, que a história é muito triste, muito emocionante, né? Porque afinal. Né? Mas o que acontece aqui é que o que se está debatendo aqui nessa peça é o problema da verdade e o problema é o seguinte, né? A verdade deve ser dita ou não. Porque a dúvida moral que persegue Gregers, o que ele deveria ter perseguido, ele na verdade não tem muita dúvida moral. O primeiro problema que o Gregers tem é que ele não tem a dúvida se deve dizer ou não. Em algum momento da história, o Gregers pensou assim: será que eu devia contar? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O primeiro problema grave que tem esse Gregers. É a fé dele mesmo, né? Ele não tem essa dúvida por quê? Ele tem essa fé mesmo. Porque ele é um militante da verdade. Compreenderam que ele é um militante da verdade? Ele não é um sujeito que esteja pensando nas consequências daquilo que ele vai fazer. Ele, em primeiro lugar, ele não tem capacidade de medir as consequências do seu ato. E essa humildade ele devia ter tido desde o início. Porque, de fato, ele não sabe verdadeiramente o que fazer nessa situação. Ele não sabe o que vai acontecer. Ora, se você tem se você tem dúvida sobre as consequências dos seus atos, e se o conhecimento de toda a situação é improvável, qual é o consenso que se tem? Quer dizer, é muito melhor você viver com uma dúvida do que com uma pseudo-verdade. Porque a pseudo-verdade pode ser mais destrutiva do que uma dúvida. E essa me parece ser uma regra básica aqui, uma regra básica fundamental aqui. É preciso que você tenha essa prudência existencial que ele não teve. Mas ele não tem a prudência existencial por quê? Porque ele é um tipo militante. Ele é um tipo radical da verdade. Ele tem uma igreja chamada verdade que ele está querendo defender. Mas, por outro lado, se você for pensar bem mesmo, mas com um pouquinho mais de profundidade, você descobre que o problema dessa personagem chamada Gregers é muito outro. Ele é aparentemente um militante da verdade e é por isso que ele impressiona os leitores da peça. Porque os leitores da peça pensam assim: esse Ibsen é realmente um homem que faz a crítica dos costumes, está vendo? Todos os hipócritas e todos aqueles que vivem mentiras nesse momento estão sendo atacados, estão sendo colocados no seu devido lugar. Mas para entender qual é o problema do Gregers, a gente tem que fazer um pouquinho de comparação com o Tartufo. Eu sei que muitos de vocês não estiverem aí no Tartufo, nem a maioria esteve, né? Mas no caso do Tartufo, também havia alguém que denunciava. A família do Orgon, que era
Orgon era o sujeito manipulado pelo Tartufo, que era um santarrão, que era um sujeito que manipulava o Orgon. O Orgon, chefe da família, com poderes, né, familiares grandes, era manipulado pelo Tartufo. A família toda, com exceção da mãe do Orgon, avisava o filho de que aquilo estava errado, que estava sendo vítima de uma conspiração, que aquilo não estava certo. No final das contas, o Tartufo é desmascarado por uma série de circunstâncias e a família, então, tem razão. Ela que vence e o Tartufo é destruído. E a família, então, aquela situação familiar volta à normalidade. Por que é diferente o caso da família do Tartufo, a denúncia que ela faz contra o Tartufo, e o caso aí desse Gregers fazendo a denúncia? O que está sendo denunciado no Tartufo? O Tartufo. O que está sendo denunciado aqui? Uma coisa diferente de uma pessoa. O que é? Ideia. A situação, caso, né? O que está sendo denunciado aqui é a situação que está sendo vivida aí. No que é, além dessa diferença, no que é a diferença entre as duas situações, aquela da denúncia contra o Tartufo e da denúncia contra a situação que está sendo vivida aí no Parque Selvagem? O Tartufo parece que é só está fazendo brincadeira, né? Ele não tem muita fé naquilo. O Tartufo é só um interesseiro, assim, meio... O Tartufo é um vigarista. Oportunista. Ele é um vigarista, assim, basicamente um vigarista. O Gregers não é um vigarista, ele acredita mesmo naquilo. Então, o Tartufo? Não, o Gregers... Não, o Gregers acredita nisso. Tem fé. Portanto, o Gregers... Mas aqui, cuidado, porque o Gregers não está no papel do Tartufo. O Gregers é o denunciante. Tá? O Gregers equivale à família do Orgon. Esses são os denunciantes. Não é? Então, a família do Orgon denuncia o Tartufo, que é um vigarista, puro e simples, e aqui você tem o Gregers denunciando uma situação. A situação está sendo denunciada. Qual é a diferença dessas duas denúncias? Tem uma diferença enorme dessas duas denúncias. Qual é a razão pela qual a família do Orgon denuncia o Tartufo? Porque a família está querendo se defender do quê? De uma possível perda patrimonial, porque o Tartufo ia levar tudo embora. Qual é a diferença para esse aqui, para o Gregers? O que o Gregers quer, na verdade? Ele quer fazer o quê? Em primeiro lugar, ele tem uma digamos assim, uma justificativa de à primeira vista, de querer restituir a verdade, o império da verdade, aquilo que estava escondido. Ele quer tirar o pato debaixo da água. Ele, como cachorro, ele fala isso, né? Ele mesmo confessa que ele foi buscar o pato lá embaixo, no fundo da água, e traz o pato para a superfície, para a luz. Aí o pato passa a ser visto. Não é isso que ele quer, em princípio? Portanto, a mobilização do Tartufo, da família do Orgon, é uma mobilização defensiva apenas. Ela está defendendo o seu patrimônio. Enquanto a mobilização do Gregers é uma mobilização do tipo kantiano. Não é? Ou seja, o certo é certo e o errado é errado. Não há meio termo. Portanto, não há nenhum jeito de ser de um modo diferente desse que eu estou fazendo. Ele tem que restituir a verdade, porque isso é sua obrigação, ou seja, é um imperativo categórico. Já que a personagem kantiana, né, do Gregers, há um imperativo categórico de se fazer isso. É obrigação e não há como sair disso. Não é uma motivação muito diferente? No entanto, vocês não desconfiam de uma segunda motivação? Parece que ele quer atender a ilusão dele a qualquer custo. Bom, pode ser uma ilusão, mas há uma outra motivação bem concreta. Peguei o negócio dele com a mãe dele. Ele está querendo vingar a mãe. O Gregers quer se vingar do pai para vingar a mãe. Entenderam isso? O que ele quer fazer? Ele quer destruir o plano que o pai dele fez. O pai dele montou um plano, não é? Que pode ter sido um plano baseado, digamos, para resolver
um ato errado, não é? Mas não deixava de ter algum valor aquilo. Não é? É que nós sempre usamos esse raciocínio errado. Nós achamos que os atos de uma pessoa má têm que ser obrigatoriamente maus, mas às vezes uns atos bons, mesmo quando às vezes quando uma pessoa má faz um ato bom, esse ato bom continua sendo um ato bom. Não é porque vem de uma pessoa má que o ato deixa de ser bom, ele continua sendo bom. Ou seja, o velho arrumou um jeito lá de conseguir conviver com aquela situação. Pode não ser uma coisa moralmente boa. No final da vida, em que aí nos encontramos o velho Verbe, né, parece que ele está tentando consertar mais ainda. Não é? Há uma espécie de arrependimento que ele faz, assim, há uma espécie de atitude geral de resolver o problema, não parece isso? O velho é um tartufo que deu certo. Mas ele não é tão ruim como o tartufo, porque... Não, mas ele roubou o dinheiro da mãe dele. Fala. A mãe tinha dinheiro. Casou por dinheiro, sacaneou a mãe, sacaneou o sócio, sacaneou a mulher. Ele certamente é uma pessoa má, ele fez coisas erradas, mas ele é um sujeito que tentou, pelo menos no final, aí consertar a coisa. Mas o problema desse Gregers é que esse Gregers não está querendo, na verdade, defender justiça. Ele está querendo apenas vingar a mãe, porque ele atribui ao pai, a ação do pai, a morte da mãe. Compreenderam o problema aqui? Ora, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que quando você tem um problema moral, um problema de consciência moral, todo problema moral é um problema de não saber alguma coisa, porque é uma das coisas mais interessantes que há. O que caracteriza o problema moral é a falta de saber o que fazer. Porque o resto você resolve fácil, né? Não é isso? Não é isso? O que você prefere? Tomar uísque ou ganhar uma martelada no dedo? Você escolhe o uísque com a maior facilidade do mundo. Não é? Entendeu? É assim, todas as questões que envolvem, digamos assim, aspectos estéticos e aspectos de natureza física são todas fáceis. Quer ver, por exemplo, quem é que vocês acham mais bonita? A Gisele Bündchen ou a Maria de Conceição Tavares? Quem que é mais bonito? O Chacrin, o Costinha ou sei lá, o Vanderlei Cardoso? Sei lá, qualquer um, né? Entendeu? Quer dizer, essas coisas nunca são problemas morais, porque são decisões que, mesmo que você vote no Costinha, não é porque o seu gosto é pelo Costinha, não é alguma coisa que você duvide muito. Então, são decisões instantâneas. O que caracteriza a decisão moral sempre é o fato de que os seus efeitos, ou seja, os efeitos da decisão que você toma, seja qual for ela, ocorrem ao longo do tempo. Portanto, você não tem, à primeira vista, uma perspectiva precisa das suas próprias consequências. Quando você se defronta com qualquer situação moral, a primeira consideração é essa, quer dizer, quais serão as consequências da minha decisão? E é o fato de que você percebe, pelo menos em parte, as consequências da sua decisão, que faz com que você tenha dificuldade de tomá-la. Porque dessa decisão pode acontecer consequências muito graves dos lados. O nosso Gregers aqui não tem consciência moral nesse sentido, nenhuma. Ele faz a moral uma espécie de bandeira, uma espécie de plataforma pessoal, ele é a moral em pessoa andando por aí, não é? Ele é aquela pessoa que vê-se em si próprio. Ele é muito parecido com o Stockman, o Dr. Stockman, do Inimigo do Povo, que eu disse para vocês que era a origem de toda a mente revolucionária, o Dr. Stockman. Porque o Dr. Stockman não admite ser contrariado, porque ele é a decisão certa em pessoa, ele é a decisão moral em pessoa, ele é a personalização da moralidade. Por isso é que esses tipos de justiceiros de Ibsen são todos os tipos que existem aí para nos passar a perna e nos enganar, porque não é possível que Ibsen esteja apoiando essa gente. Por exemplo, esse Gregers é um monstro. Justamente porque ele é um sujeito que tem uma visão de moral absolutamente absoluta, para ele é imperativo categórico, que ele se transforma num Torquemada, num executor, digamos, de uma política de destruição de todo mundo que não está dentro dos seus conceitos morais. Ou seja, é esse sujeito que irá produzir todas as tiranias revolucionárias depois na vida. Porque ele acha que, seja qual for o preço, aquilo que ele está dizendo tem que ser revelado. Aquela verdade tem que ser revelada a todo custo. Mas ele não tem, na verdade, toda a verdade.
Porque, mesmo que nós considerássemos nesse caso aqui, que há uma razoável certeza na cabeça do Greger sobre o que está acontecendo, mesmo que nós não tivéssemos dúvidas sobre a veracidade do quadro que ele está traçando, vamos conceder isso então, não é? Vamos conceder que nesse caso ele de fato tinha razão. Em que sentido? Que de fato aquela situação familiar é uma situação falsa, que ela estava sendo, era artificial, fazia 16 anos, era totalmente construída em torno de falsidades. Vamos acreditar nisso? Vamos aceitar isso? Mesmo assim, mesmo nesse caso, é preciso pensar se você deve fazer uma coisa dessas que foi feita. E por que é que você tem que pensar nisso? Porque a sua obrigação moral não é você fiscalizar a verdade dos outros, mas é viver a sua vida com verdade. E é a única coisa que sobra dessa história. Eu estava pensando, aquela frase, a verdade vos libertará, é uma coisa tua. Só. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum momento em que Jesus Cristo se comporta assim como esse Greger. Porque há uma coisa chamada caridade que está envolvida nisso, que não pode também ser desrespeitada. Porque Jesus Cristo diz para você viver a verdade, mas para você. Agora, o sujeito que acha que está aí para desmantelar as mentiras alheias e produzir a verdade nos outros, é um fulano que não tem, na verdade, o que é o Greger. Quem é o Greger? É um tremendo, extraordinário tipo narcisista. É de um narcisismo tão profundo, tão sofisticado, que apenas para fazer o proselitismo da sua atividade existencial, porque virou para ele uma atividade existencial. Ele não queria mais nenhum plano na vida, a não ser desmentir aquela mentira. No fundo, toda vez que você tiver que decidir entre contar ou não contar, você precisa entender uma coisa, que o que vai estabelecer a legitimidade ou não do seu ato não é o você ter contado ou não contado, é saber por que é que você contou ou não contou. Porque o que torna o Greger ilegítimo é o fato de que ele só estava querendo, na verdade, destruir o próprio pai. Só. Ele não tinha nenhum outro interesse além desse. E se fosse uma outra situação qualquer, teria sido uma outra situação, e talvez, se ele soubesse de uma mesma situação em que o pai não tivesse sido causador, ele seguramente teria deixado para lá, porque ninguém consegue passar a vida inteira solucionando todos os problemas morais do mundo. Aliás, como regra básica no cristianismo, é assim, você não tem nenhuma obrigação de resolver as injustiças do mundo. Você só tem obrigação de resolver, de não fazer nenhuma. É preciso, tanto que vocês prestem muita atenção nisso, senão a vida fica impossível. Você não tem nenhuma obrigação de resolver as injustiças do mundo. A sua obrigação é exclusivamente de não fazer nenhuma você mesmo. Se no Tartufo nós nos defrontamos aqui com um tipo revolucionário, que é o tipo mentiroso sem vergonha, que usa de um estratagema de discursivo, né, de conversa, para fazer os outros entregarem a ele o poder, vocês estão aqui vendo exatamente um outro tipo da mesma pessoa, que é por isso talvez que o Gabriel comparou os dois meio por intuição no começo, mas no fundo eles têm de fato uma ligação, que é esse sujeito que, indignadíssimo com os males do mundo, faz então uma cruzada em favor da verdade na vida dos outros. E é esse sujeito que irá produzir um desastre gigantesco em seguida, não é? Que vai ser ocupado por alguma espécie de intervenção. Intervenção que obviamente compete a ele, porque é ele que está munido de boas intenções, ele que está munido dos melhores pensamentos a respeito, dos maiores conceitos. O que esse Greger faz é uma militância em torno da verdade, que no fundo é apenas uma militância em favor das suas pequenas, das suas pequenas doenças emocionais. Como diz o Dr. Welling, que afinal é a personagem aí de alguma maneira mais saudável de todas, a menina coitada, né? Essa menina era saudável, né? Mas ela é uma coitada, uma pobre vítima.
Ela é o pato selvagem que, como diz ela, ninguém sabe de onde veio, mas nós os amamos, né? Amamos mesmo assim. O que ela queria era ser amada. Ela era amada de alguma maneira. Qual foi a vantagem que teve de fazer toda essa confusão e produzir esse desastre todo? A vantagem disso é você desestabilizar aquilo que está estável. A maldade do Greg foi muito mais maléfica do que a sacanagem do pai. Do pai? Porque no fundo o pai pode ter feito coisas erradas, mas o pai, de alguma maneira, estava tentando consertar. Agora, o Gregers não. O Gregers tem aquela atitude do moralista extremado, a atitude do militante da verdade, que, motivado por razões escusas e razões profundamente implícitas, e que ele não tem coragem de admitir, quer dizer, ele é que não tem nenhuma verdade para com ele mesmo, porque ele não se dá conta das verdadeiras intenções que ele tem. Quer dizer, as suas motivações são para ele completamente invisíveis. Ele é que é o sujeito que está doente, mais doente do que o Yalman, porque ele é que é o pato selvagem. Só que é ele que acaba produzindo o efeito contrário, porque ele não se dá conta do que ele é de verdade, porque ele não tem nenhuma capacidade de refletir sobre o que ele faz. Porque em nenhum momento dessa história ele pergunta assim: meu Deus, mas será que eu devia fazer isso? Será que eu devia fazer isso? Estaria ligado com as cegueiras, com todas as emoções? Com quem? Com a questão do... As cegueiras? Ele brinca com a cegueira de um modo... Qual o sentido? Ele é um grande escritor, esse Ibsen, né? Ele brinca com a cegueira, mas ele faz conosco uma espécie de jogo, né? Ele fica brigando com a cegueira contra a visão, cegueira contra a luz. E ele está nos induzindo o tempo todo a cairmos na armadilha, porque na aparência da história, esse Gregers é o quê? É um crítico da sociedade mundial, europeia, enfim, da sua época, do século XIX, em que ele está produzindo com a sua ação, digamos, corajosa, né, destemida, uma recuperação da verdade, ou seja, está destruindo a mentira existencial das pessoas. É isso que digamos, o leitor desavisado vai achar que ele entendeu aí nessa história. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Não é? Porque o Ibsen tem essa cara de ser um escritor que faz aí a crítica social, não é, como ele fez no caso da Dora, Nora, né? Que é aquela personagem da Casa de Bonecas, que é uma mulher, digamos assim, tratada como criança pelo marido. É isso que aparentemente é, tanto que aqui no Brasil, quando se fez essa peça, na década de 70, fizeram dezenas de encenações aqui. Hoje ninguém mais faz, caiu da moda, mas fazia essa encenação o tempo todo, porque era uma maneira de você dizer, olha, qualquer desenhador desse negócio ia dizer, trata-se aí de uma peça feminista, quando na verdade a Dora, no final da peça, abandona os filhos e vai embora de casa. E eu não sei se o Ibsen estava querendo torcer pelo feminismo, parece que não. E nas outras peças, que são mais ou menos na mesma leva, não há nenhuma espécie de grandes simpatias feministas de modo nenhum. Foi o mundo moderno, com os seus vieses e com as suas idiosincrasias, que inventou que Ibsen que é um sujeito aí apoiador das teses, digamos assim, politicamente corretas do mundo moderno, e daí está a sua genialidade. Pois a genialidade de Ibsen está justamente no fato de que ele está perguntando assim para ele mesmo, afinal de contas, será que eu tenho o direito de interferir na mentira existencial dos outros? Não é? Esse é o problema central aqui, porque quando você tem consciência moral, você faz essa pergunta para você. Agora, o sujeito que está justamente fazendo o proselitismo da moralidade, da verdade indiscutível, esse sujeito é o primeiro que não tem consciência moral ele mesmo? Porque ele podia imaginar que isso não desse certo. Se ele não se perguntou isso, é que ele, de alguma maneira, estava altamente autoiludido com aquilo. Se ele achava, sinceramente, que aquele negócio ia apenas virar um casamento bem feito depois, não é? Você chega para um casal, que é casado há 30 anos, e fala assim, olha, faz 30 anos que a sua mulher trabalha à noite numa boate, ela diz que vai trabalhar
no negócio de call center, mas ela é dançarina numa boate ali na Praça Osório. E é o seu marido, que também trabalha no outro call center, faz 30 anos que dança num bar gay. Tá? Então, você imaginar que isso possa ser uma boa maneira de recomeçar o casamento. Dá para imaginar uma maneira de fazer isso? Quer dizer, veja, que direito você tem de tentar fazer isso? E esse é o problema central. Você não tem obrigação moral com relação à vida dos outros, você tem obrigação com relação à sua própria vida. Você é obrigado, a não ser, obviamente, que te perguntem. Bom, mas se te perguntarem, aí é muito diferente. Então, vai alguém num psicólogo e diz assim: doutor, eu estou querendo, eu tenho esse problema aqui, o senhor pode me ajudar? Bom, aí sim, você pode falar o que você quiser. Mas você está sendo, a pessoa está te perguntando alguma coisa. Agora, esse sujeito muda-se para a casa do outro no dia seguinte, faz 16 anos que não aparece, porque teve uma conversa com um amigo naquela noite, naquela festa, né? Certamente havia tomado umas e outras, é muito improvável que tivesse feito isso. Esse pessoal lá bebe demais, né? Imagine quanto é que deve ser o pouquinho, né? Que eles tomam umas e outras, deve ser muitas e muitas. Né? E no dia seguinte ele decide contar toda a verdade. Mas eu acho que nada é por acaso, né? Parece que tudo foi de alguma forma premeditado. Porque tem um sentimento de egoísmo muito grande. Quem, o Greggers? Sim. É um narcisista tremendo. E ele me parece que voltou quando resolveu dar no fim aquilo que incomodava ele. Bom, isso a gente já não sabe, porque isso já é uma suposição, né? Não está no texto. Não, mas a impressão que dá é essa, porque ele não fez as coisas assim de uma forma.